pode brotar. Sinta em toda parte a vida lhe chamar pra ser feliz. Então abra o seu coração. Abre os olhos, meu irmão, abre o peito e procura se encontrar. Ser gota de orvalho que se faz tão simplesmente, que respinga sem valor. É tão grande, tão pequeno, ser orvalho em meio à flor. Ser pequeno, ser um nada, ser orvalho, ser amor. É tão grande, tão pequeno, ser orvalho em meio à flor. Ser pequeno, ser um nada, ser orvalho, ser amor. Junto à noite, um pinguinho vem molhar o meu olhar. Lá, lá, me contar de uma lágrima, de uma gota, de uma estrela a brilhar. É tão grande, tão pequeno, ser orvalho em meio à flor. Ser pequeno, ser um nada, ser orvalho, ser amor. É tão grande, tão pequeno, ser orvalho em meio à flor. Ser pequeno, ser um nada, ser orvalho, ser amor. Caridade é uma prova de amor, esperança em busca da felicidade. Seja na doação de um pedaço de pão ou num simples sorriso oferecido ao irmão. Com as mãos no trabalho, Cristo no coração. Caridade é luz na missão. Com as mãos no trabalho, Cristo no coração. Caridade é luz na missão. La 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 ya, la 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 ya. Caridade é luz na missão. La 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 ya, la 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 ya. Caridade é luz na missão. Nossos corações você vai ver que existe amanhã e um novo dia irá nascer. Se você quer mudar o mundo, comece logo por você, trabalhando e fazendo por onde merecer. Somos nós, somos nós, que podemos construir um mundo melhor.
existe em cada coração. É preciso cultivar o amor entre os irmãos. Com certeza nós queremos um mundo com mais união, onde a paz seja o lema de cada coração. Somos nós, que podemos construir um mundo melhor. Somos nós, que podemos construir um mundo melhor. Pequenino te conheço, à noite te imaginava em meu berço, cantava enaltecendo o teu nome. Criança, era puro meu amor, Mãe divina que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, seu nome é amor. Às vezes eu te sinto ao meu lado e conto meus segredos para ti. Me encanto com a grandeza do momento e faço minha prece logo ali. Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, seu nome é amor. O Mestre que no amor nos acolheu, doando a própria Mãe a todos nós, e a luz da Santa Mãe nos envolveu, estrela matinal ao sol dos sóis. Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, seu nome é amor. Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, seu nome é amor. Se imaginas nosso Mestre ainda numa cruz, esqueça, isso é passado, pois o Cristo é sempre luz, pois o Cristo é sempre luz. Cristo vive
esqueça, isso é passado, pois o Cristo é sempre luz, pois o Cristo é sempre luz. Cristo vivo, esperança, Cristo vivo é amor. Encontramos Cristo vivo na alegria e na dor, numa flor, numa montanha, na criança em seu olhar. Encontramos Cristo vivo nas estrelas, no luar. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Eu te digo, amigo, que na vida tudo é aprendizado e que estamos caminhando para conquistar o amor do nosso lado, e que em tudo existe a mão do Senhor a guiar para o futuro mais cheio de paz e de luz. Eu te digo, amigo, que essa dor existe para ser compreendida e para que cresça bem mais em nosso ser verdade, paz, amor e vida, e que o caminho às vezes se mostra difícil para que percebamos outra forma de ser. Eu te digo, amigo, não desista nunca de tentar chegar, pois a luz te guia, o amor te envolve, o Senhor está a te esperar. E seguindo a canção da esperança, da fé, da alegria, iremos chegar junto a Deus nosso Pai. Se posso ou não posso, se devo ou não fazer, se certo ou errado, se bem ou se mal, pegar ou largar, querer depois não querer. A dúvida paira em meu caminhar.
consciência de me responder. Se ela eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra: amar. A consciência de me responder. Se ela eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra: amar. Coragem, meu irmão, olhe pra você, encontre seu caminho, viva sua vida, ame seu irmão. Fé no amanhã, pois a paz irá reinar, um mundo melhor virá, disse o nosso Mestre Jesus. Olhe para o alto, veja como reluz aquela estrela, veja o sol a brilhar, as flores se abrindo, uma criança sorrindo e os pássaros a cantar. Vem, me dê a mão, caminhemos juntos sem medo. O Evangelho é nossa luz, um lume que conduz ao caminho a seguir. Unamos os corações e juntos vamos ver um mundo novo crescer, para aqueles que sabem ter a esperança de um cristão. A esperança de um cristão. Sacramento rompe o véu, Consolador prometido, espaginou o Brasil central, o cristianismo redivivou. És tudo que nos cabe ser, ó irmão, amigo, ter o Cristo por ideal. Eurípedes, mestre querido, vieste dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, ó mensageiro de Maria. Viestes dos céus, de muito além das estrelas,
forma de homem. Eurípedes, mestre querido. Mentalizemos Jesus e elevemos a Ele a nossa gratidão, contemplando o olhar profundo do Cristo, falando-nos fundo ao coração. Obrigado, Senhor, pela vida neste dia, pelas bênçãos que nos cercou, por tudo de bom e por todas as coisas que não deram certo, com as quais aprendemos as lições necessárias para a nossa vida. E agora, Senhor, buscamos a Tua instrução, que o Teu Evangelho nos traga lições preciosas para nosso espírito imortal, que quer progredir. Rogamos a Ti, Senhor, pelos sofredores da terra, pelos irmãos que ainda não Te conhecem, ou, Te conhecendo, ainda não despertaram para o trabalho redentor. Graças Te damos, Jesus, que Deus seja louvado, e que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Boa noite. Você está ouvindo bem, Márcia? Tô ouvindo bem? Maravilha, então tá bom. Aqui conosco encontra o Manuel e a Pâmela, sejam bem-vindos. E nós vamos agora para o convite da Concafras. Está chegando. Quantos dias? 53 ou 52 dias. Está lá no YouTube, né? Eu coloquei lá o tanto de prazo. Então, nós vamos compartilhar aqui o nosso convite a Concafras. E agora, onde está ele? Acho que é isso. Então, vamos lá para o convite. O que seria o mundo sem um abraço? No momento turbulento que passamos, tivemos um pouco dessa experiência difícil. Sem um abraço, sem o toque, sem a presença próxima de pessoas tão queridas e importantes. Por que esse contato físico é tão imprescindível para nós? Há evidências que nos permitem pensar que o toque físico foi importante para os nossos ancestrais, muito antes de o ser humano existir. Do ponto de vista biológico, o abraço está associado à produção de hormônios em nosso corpo, que nos causa sensação de bem-estar, como a ocitocina. Este hormônio, chamado de hormônio do amor, melhora a confiança, a empatia e a generosidade. Nos traz um sentimento de felicidade. Impossível falar de abraço e felicidade sem lembrarmos da nossa querida Concafras. De 18 a 21 de fevereiro de 2023, serão 6 cidades brasileiras a sediar a Concafras e espalhar esse amor pelo Brasil. E Belo Horizonte é uma delas. Estamos te esperando com os braços abertos, com um cafezinho, um pão de queijo quentinho. Concafras chegou aqui em Londrina também. O Paraná recebe esse encontro que celebra a paz e o amor. Serão oferecidos inúmeros cursos espíritas com atividades práticas variadas para você botar a mão na massa e fazer o bem de verdade. Muitas pessoas já tiveram suas vidas totalmente transformadas ao vivenciar o espiritismo. E esse é o objetivo da Concafras, levar essa doutrina de amor aos 4 cantos do país. E o Amapá recebe em 2023 a Concafras em sua capital, Macapá, no meio do mundo, e te aguarda com muita alegria. Nós aqui em Alta Floresta não vemos a hora de receber as caravanas de luz da Concafras e vamos refletir sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E você não vai ficar de fora dessa festa, não é? Estão pensando que o Nordeste vai ficar fora dessa? A cidade de Urandi, na Bahia, também receberá Concafras. E espera vocês aqui, para darmos aquele abraço carinhoso que tanto precisamos e que merecemos. Para saber mais sobre a Concafras, acesse o site www.concafras.com. Não se esqueça daqui de Araguaína,
O Tocantins quer saber, você já definiu para qual cidade a sua caravana vai? Pois é, você não pode ficar de fora. É agora a Concafras 2023. Concafras 2023. Vai ficar de fora? Acesse o site www.concafras.com para mais informações. Trabalhadores à última hora, Jesus é luz. Muito bem. Márcia, se você quiser participar da Concafras, em Belo Horizonte tem Concafras, tá? Fica bem pertinho, né? Eu queria, na verdade, estar indo aí, sabe? O meu aqui fica mais ou menos 300 km, mais ou menos, de BH. Mas não, nada que me peça, não. Mas vou fazer força de estar indo, sim, em algum lugar. Muito bem. Aí, Se eu não for, eu vou fazer online. pois é, aí em Belo Horizonte vai ficar um pouquinho retirado de Belo Horizonte, acho que vai ficar uns 30 quilômetros, porque vai ser num sítio, numa cidade bem acolhedora, né? Vai ser que eles não conseguiram dentro da capital, mas está no entorno aí, né? Bem pertinho. Sim. Eu moro um pouquinho longe de BH, mas É mais pertinho tá do que dentro. nós aqui, né? Sim, mais perto que vocês, com certeza. Pois Com certeza. é. Daí aqui vai dar um torno aí de uns 2 dias e 2 noites de viagem, por aí. Sério? É. No. Ou se for de avião, dependendo da hora que sair daí, chega no mesmo dia. Tô curiosa para conhecer aí, com certeza. Muito bem. Então tá, nós já falamos aí da Concafras, então nós vamos agora para a nossa palestra, né? Toda terça-feira nós temos agora, nesse período, um tema para a gente abordar, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ano novo, né? O que espera esse ano que vem, né? Então vai ser o nosso tema de hoje. Nós vamos falar muito da esperança, né? Você está conseguindo ver aí? Tô abrindo a imagem. Ah, sim, abriu a imagem aqui, consegui. Muito Sim. bem. Então, vamos lá. Deixa eu chegar no alguém. Quem? O de onde? Porque acho que ele chegou atrasado, ele ficou pensativo. Então tá, então nós vamos conversar um pouquinho, nesses 30 minutos que nós temos, sobre o ano novo. Pode chegar, fique à vontade. Tudo bem? Bem? Então tá bom. Então nós vamos... A Márcia está lá em Monte Santo de Minas, né, Márcia? Sim, Monte Santo de Minas, Minas Gerais. Nos acompanhando aí. Muito bem. Então, nós vamos falar sobre o Ano Novo, né? O que os Espíritos falam para nós sobre a expectativa do ano que vem. Então, nós vamos ter aí algumas falas dos Espíritos e a gente vai, então... Ixi, negócio que foi para a internet. Então, nós vamos falar sobre a aliança. Esse negócio que eu não sei esconder ele não, Manuel. Esse de cima, né? Deixa aí. Se você passar ele para baixo, ele não te incomoda assim. Arrasta ele para baixo. Mas se tiver texto embaixo, ele... Aí não, isso. Aí você passa para baixo, passa para cima, é sempre feliz. Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa aliança que Deus fez conosco, né? E a gente vai ver lá no Hebreus, no capítulo 8, no versículo 10, quando Paulo de Tarso, ele fala isso, né? Ele diz assim: diz o Senhor, porei minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo.
O Espiritismo fala disso, dessa lei de Deus. Quando a gente vai estudar as leis, lá no livro dos Espíritos, eu não lembro agora a pergunta, mas onde está gravada a lei de Deus? Uma das perguntas. A lei de Deus está gravada em nossa consciência. O irmão Áureo, no livro Universo e Vida, ele fala para nós que quando nós chegamos ao ponto... Você está conseguindo ouvir aí, Márcia? Porque eu estou sem microfone. Sim, estou conseguindo. Quando nós chegamos no ponto do livre-arbítrio, chegamos ali no simples e ignorantes, quando a gente saiu dessa fase, nós fomos levados para o mundo dos espíritos superiores e passamos muitos e muitos anos estudando as leis de Deus, para elas serem gravadas na nossa consciência. E depois nós fomos passando por diversos universos, de mundos em provações, para que a gente percebesse que ali não era bom a gente ficar. Porque a gente ainda não tinha errado. Nós estávamos dentro dos simples e ignorantes. Então, nesse ponto, nós ainda não tínhamos errado. Nós também não estávamos evoluídos, né? A gente estava num patamar neutro. E fomos, então, para os mundos superiores, tivemos essas aulas por muitos e muitos anos, séculos. Quando estávamos com essas leis de Deus gravadas em nós, nossa mente, aí nós fomos visitando os outros orbes, parecido com a Terra. E fomos deixados num planeta, num sistema em que nós poderíamos ali viver, em harmonia, sabendo agora as leis de Deus, sabendo o que era bom e o que era ruim. E nesse ponto, nós desobedecemos a lei de Deus. Quando que nós desobedecemos a lei de Deus? Quando nós comemos a fruta proibida. Não comeis de todos os frutos que tem no jardim, você pode comer, exceto a árvore mais linda, mais bonita do jardim, que produz um fruto mais belo. Então, aquele fruto você não pode comer. Mas aí nós desobedecemos a lei de Deus. E não fomos mais dignos de ficar nesse planeta onde nós estávamos. E Jesus, com muito amor, com muito carinho, construiu a terra. E a terra foi para abrigar os desobedientes. E aí viemos parar na terra. E nós tínhamos essa aliança com Deus gravada no nosso coração, como diz Paulo aos Hebreus, estava gravada aqui, na nossa mente, né? E aí é importante percebermos onde foi que eu errei. Tem essa pergunta? Onde foi que eu errei, né? Então, aí nós vamos buscando na base da lei, porque tudo que a gente faz, a gente percebe que errou. Durante o dia, algo que a gente faz, nossa, eu errei aqui, eu não podia ter feito. Mas, às vezes, o nosso orgulho é tão grande que a gente não tem coragem de chegar no nosso irmão, no nosso colega de trabalho, na esposa, no esposo, e falar assim, você me desculpa, né? Você me perdoa. Então, essa é a construção do nosso espírito. Um dia, a terra vai ficar pura, vai ficar boa de viver. Mas ainda não é esse tempo. E aí, é importante, dentro desse contexto, porque viemos parar na terra, porque fomos desobedientes. E aí, o que nós temos que fazer? A nossa reforma íntima. Provavelmente, todos nós, a Márcia, os que estão aqui, já fizeram alguma reforma morando na casa. Não é trabalhoso? Difícil. Suja tudo, limpa, suja de novo, né? Quebra a parede, tira aquele monte de poeira. Então, a reforma íntima é o quê? É reformar essa moradia que nós somos
com a gente morando nela, né? Então, aí tem essa figura aí mostrando para a gente. E o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele fala para nós que o aprendiz do Evangelho precisa refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e de reconstrução da reforma integral da casa íntima. Então, é isso que nós devemos todos os dias buscar, que Jesus está conosco, nos instruindo, os nossos anjos da guarda estão conosco, também nos intuindo durante o dia, durante o nosso desdobramento, enquanto o nosso corpo físico dorme, descansa. Então, a gente vai para o mundo dos espíritos para relembrar aquilo que nós estamos precisando de reformar, né? Aquilo que a gente esqueceu. Porque muitas vezes não, antes de nós reencarnarmos aqui na Terra, nós fomos planejar a nossa reencarnação. Lá no livro Memórias de um Suicida está bem claro isso, né? Quem lê o livro fala que os suicidas começaram a desenhar o seu corpo, o seu projeto de corpo, fazendo uma maquete do seu corpo físico, parecido com o corpo físico. E foram colocando todos os órgãos necessários, bonitinho, corpo lindo, maravilhoso, um modelo, né? Aí, no momento do ajuste, por ser suicida, ele danificou um dos órgãos, ou mais órgãos no corpo físico. E esse esmagamento desse órgão físico atinge o perispírito, fica gravado no nosso corpo espiritual. Se eu der um tiro no ouvido, então eu posso, numa reencarnação, nascer surdo. Se esse projétil atingiu só os nervos relacionados aos ouvidos, à audição. Mas pode ter atingido os nervos da visão, pode ter atingido algum nervo do tronco, né? De alguns órgãos nossos, até do próprio cérebro, né? Então, o que acontece? O corpo está bonitinho, a maquete linda. Aí nós vamos lá e vamos detonar aquele órgão que vai ser machucado, ou que nós vamos nascer lesionado com aquele órgão no corpo físico. Pode ser no momento do reencarne, como pode ser aos 40, 30, 50 anos, depende muito da situação do espírito. Então, antes de nós reencarnarmos, nós fazemos projetos. Não é tudo detalhadinho, mas temos um modelo de vida para viver aqui na Terra enquanto nós vamos viver 100 anos, 80, 20, 40 anos, o tempo que for necessário, nós vamos ter esse projeto, um projeto grosso. É claro que durante nossa reencarnação, depois que a gente está na Terra, a gente esquece desse projeto. E durante o sono, nós somos conduzidos no mundo dos espíritos para lembrança. E aí a gente vai conduzindo. Aí a pessoa nasce, pode estudar para ser advogado, pode estudar para ser engenheiro, pode estudar para ser médico, professor. Então, conforme as tendências do próprio espírito. E aí a gente vai buscando essa reforma íntima diante dessas situações que a gente está vivendo. Então, vamos perceber em que passos nós estamos, se estamos no caminho mais ou menos correto ou não. Se te decides a imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário que a gente se convença. Do quê? Que todo minuto é chamamento de Deus, a nossa melhoria e a nossa renovação. Então, todos os instantes em que nós estivermos aqui, nós somos chamados a viver essa experiência
Somos chamados a viver Deus na nossa vida. E se a gente só fazer um parênteses, quem que está dentro de Deus? Olha aqui, quem que está dentro de Deus? Eu, né? Então, nós estamos dentro de Deus. Ou seja, nós somos deuses, nós somos seres divinos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Diz o autor sagrado, né? Lá no livro de Gênesis. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Outro ponto que a gente tem que convencer, que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém. Até hoje de manhã, quando eu gravei o videozinho, né, falava: quem muito perdoou, a sua multidão de pecados será perdoado. Né? Quem muito amou, melhor falando, quem muito amou, a sua multidão de pecados será perdoado. Então, se nós estamos doentes, nós estamos com grandes dificuldades, façamos caridade, cada vez mais. Porque o amor que nós tivermos, a multidão de pecado nossa será tratado. Ou seja, numa encarnação, nós podemos ter a cura de várias encarnações anteriores. Maria de Magdala, ou Maria Madalena, foi uma dessas, né? Na reencarnação, enquanto ela era Maria de Magdala, ela amou tanto que ela recuperou várias encarnações, né? Jesus disse: quem muito amou, a sua multidão de pecados está perdoado. Uma encarnação modelo, né? Uma única encarnação, ela conseguiu um avanço espiritual tremendo. Sim. O Emmanuel, então, continua dizendo que o que nós temos que convencer? Que não basta pedir aos céus, através da oração, para que baixem a terra, mas também cooperar. Às vezes a gente fica rezando, fazendo prece. Se um carro de fogo descer na nossa frente, né? Se a gente vê anjo, a gente que se convence. Se a gente não vê os anjos, olha, Deus não está me ajudando, né? Então, a gente tem que fazer prece. Nós tínhamos um amigo aqui há muito tempo atrás, ele sempre dizia: Zé, faz prece, né? Quando eu ficava queixoso, ele falava: Zé, faz prece, né? Todo dia eu escuto a voz dele nos meus ouvidos, né? Então, mas também cooperar através do serviço ao próximo. Então, a gente quer fazer prece, então vamos fazer prece, mas não esquecer de cooperar para com o próximo. Então, também é auxílio da nossa reforma íntima, né? Para que a terra se eleve igualmente para os céus. E a terra vai se transformar, mas vai depender de nós. Pode acontecer dela ser explodida. Ó, vocês não resolvem o problema, né? Então nós vamos explodir a terra. E aí nós vamos ser exilados novamente para outro mundo com mais dor e mais sofrimento, né? Por que é poluído então? Oi? Por que é poluído então? Eu acho que eu fazendo uma análise de convívio, falo também de uma partida, da onde a gente trabalha, da família da gente, eu não me chego a uma questão tocada pelo ego. Às vezes não é, a pessoa não deixa de ver. Orgulho, né? Orgulho não é, pô. Se você para a gente parar para analisar, meio de todas as brigas do universo, tem esse fundamento, né? Porque, tipo, tem que ganhar todas. A gente, tipo, a gente pode, se fosse comigo, queria ver se fosse, sabe? E assim, não tem. Não conversa, eu respondi assim. O ambiente é profissional. É profissional.
Amadurece. Tenta evoluir. As palavras foram preferidas a você. Não tem nada para ti. Eu tenho profissional. E o ego é tão grande que a pessoa lá entrar na sala, você já se sente tocado. Parece que tem aquela síndrome do sol, né? É o centro do universo, tudo que fala está, tudo que fala está correto, nunca erra, é impecável. Não erra. Então, eu vejo tudo isso hoje em dia, sabe? E tem hora que nem eu realmente eu estou com resistência aí, sabe? E quando eu vejo que não dá para eu falar, Quando a gente... Eu não lembro se é no Evangelho que fala ou se é no Livro dos Espíritos, que dia que o homem vai deixar de ser mal? Acho que é isso, né? O dia que ele cansar de ser mal. Foi feita essa pergunta. Quando que o homem vai parar de fazer isso? Ele vai se cansar e vai voltar para Deus. Ele vai cansar a sua frente. Vai doer tanto que ele vai cansar. Aí, olhando esse mesmo cenário agora, vislumbrando por fora, tudo isso, você vê, sem dor, sem ganho. Mas por que eu tenho que ser levado na dor e me dando ganho? Eu sou teimoso. Se nós tivéssemos já... Como você é aluno? Você que é aluno. Sabedoria não é uma coisa. Você que é um aluno, você nunca entende. Então, sabe, tipo a gente quer pai com filho, parar, eu ponho a mão no ferro, lá, alguém está passando o pano para quente. Aí a minha mãe falou assim, existe desde e eu quero que você seja a pessoa que eu estou te conduzindo para ser. A pessoa de amor e a pessoa que eu... Que tipo de pessoa que você vai conhecer? Você vai estar nas suas atitudes. Você escolhe. É você que vai escolher. Tudo que está contigo foi você que trouxe. Eu não te dei nada. Você veio trazer isso. Eu não tenho muito disso. O caminho é seu. Então, às vezes eu penso assim, tem muita atitude, às vezes também atrapalha. Jackson, dentro desse contexto que você está expondo, por exemplo, quando nós voltamos e fomos colocados naquele planeta em que nós estávamos do simples ignorante passando para o livre-arbítrio, nós tivemos, então, depois desse conhecimento, o livre-arbítrio. E podemos escolher os caminhos que nós quisermos. Como nós optamos por comer a fruta, ou seja, nós desobedecemos uma ordem de Deus que era não comer a fruta, nós comemos. Então, nós só não fomos mais dignos de ficar nesse ambiente. Não era fruta, né? Era uma metade. É um negócio... Sim, ou seja, foi a desobediência. Mas, na verdade, é uma desobediência a Deus, num lugar que você não pode mais ficar, porque aquele lugar evoluiu, você tem que sair dali, que ficou lá e que ficou. Só que Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que lá no Gênesis ele fala que quando Adão e a Eva foram expulsos do paraíso, Deus fez roupa para eles. Então Deus acolheu, mesmo eles estando enfraquecidos, não sendo mais dignos dali estar. Então, o que acontece? O Espírito que caminhou em linha reta, que nós temos notícia, é Jesus. O irmão Auro, no livro Universo e Vida, ele fala que o Espírito que caminhou em linha reta foi Jesus, ou seja, um Espírito que nunca errou. Jesus. Nós tivemos a opção de caminhar em linha reta, mas aí nosso orgulho foi grande, né? Nossa curiosidade foi tamanha, que a gente acabou desviando do trabalho, do caminho. E aí é preciso renovar. E como que a gente renova esse ser? O Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: a pessoa de bem, em todas as circunstâncias, a caridade é a sua guia.
Então, nesse mesmo texto, não sei se é nesse texto mesmo, mas no Evangelho ele fala que a senha para nós entrarmos no mundo espiritual feliz chama-se caridade. Então, é lá que a gente vai encontrar esse caminho. O Livro dos Espíritos, na pergunta 919, eu falo quase todo dia de manhã esse texto, né? Santo Agostinho fala que ele diz assim: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a consciência ou a indicação que precisa ser melhorado. Então, o Santo Agostinho, quando ele estava encarnado, ele fazia essa reflexão todos os dias, né? Fazia o exame de consciência, né? Que alguns lugares chamam. E na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, Kardec também ele fala da esperança, né? Que a doutrina da reencarnação, então a reencarnação é a esperança. E a gente reencarna para quê? Para melhorar. Porque senão não tinha sentido a reencarnação. Eu vou ficar penando na Terra, né? Eu vou ficar penando. Então eu vou morrer, já vou logo para o inferno, ou vou morrer, vou logo para o céu, né? Então a gente percebe que a reencarnação, aliás, a gente percebe que céu e inferno não existem. Então, o que existe é um mundo perfeito, que nós estamos almejando a chegar. Então, a doutrina da reencarnação, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Então, podemos, na Terra, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala das provas atuais e fala das provas antigas. Então, ele vai falar para nós dessa situação em que nós nos encontramos, né? A gente pode estar pesquisando lá no Evangelho e ver que nessa encarnação que a gente está vivendo hoje, a gente tem resgate da encarnação anterior ou de encarnações anteriores. Por exemplo, eu posso ter sido rico e abusado do poder da riqueza, ter roubado terras, falsificado documentações, matado pessoas para tomar posse da terra. E nessa encarnação, eu posso nascer rico de novo, posso nascer pobre, miserável, sofrendo na rua, né? Então, são algumas escolhas que o próprio espírito faz. Mas o objetivo é o quê? O objetivo é resgatar o mal feito. Então, as provações, todos nós temos elas. Mas se a gente errar de novo, e se nosso erro for grande, nós vamos ter expiação na próxima encarnação. Então, aparentemente, aquilo que parecia ser bom pode se piorar se a gente não tomar cuidado no nosso processo reencarnatório. Assim como quase sempre é o homem o causador dos seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 933, essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no Espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Então, essa vida que a gente tem hoje, ela vai melhorando conforme também nós vamos melhorando, nos tornamos pessoas boas. Então, conforme a gente vai se melhorando, nós vamos angariando. Pode ter pessoas, lá no livro Jornada dos Anjos, dos personagens, ela teve uma reencarnação, uma das reencarnações dela foi para aprender a amar o ex-marido dela, que ela causou um ódio na outra encarnação, lá no ano 300 e pouco, quando ele era Constantino, e ele nasce nos Estados Unidos,
como filho dela, aleijado de tudo quanto foi jeito, sem braço, sem perna, os olhos, falas dificultosas, ouvido com dificuldade, então nasceu lesionado em vários membros, né, em vários órgãos. E quando ela desencarna, com 30 e poucos anos, devido à guerra da secessão lá dos Estados Unidos, o marido dela foi para a guerra e, em consequência disso, eles vieram a desencarnar. Ela retornou para o mundo dos espíritos e a mãe dela, a antiga mãe dela no plano espiritual, disse para ela: você reencarnou só para aprender a amar o Constantino. E você ia amar o Constantino agora como filho, e não mais como esposo da outra vida, que era um amor ciumento, cheio de coisas. Então, muitas vezes a gente nasce para aprender uma virtude, né? Para a gente aprender. Continuando, então, com o tema esperança. Lá no Evangelho, no capítulo 6, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que o Espiritismo realiza o que Jesus mencionou acerca do Consolador prometido. Conhecimento das coisas que faz o ser humano saber de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. E também é uma convocação aos verdadeiros princípios da lei de Deus, consolo por meio da fé e da esperança. Então, a doutrina espírita, ela vem esclarecer o nosso espírito. Ou seja, é o Consolador prometido por Jesus lá, quando Jesus disse: eu vou para a casa do Pai, mas vou enviar um Consolador. E nós passamos achando que o Consolador veio lá em Pentecostes. E não veio mais. Não, o Consolador veio no momento oportuno, em que a humanidade estava pronta para receber esses conhecimentos do Espiritismo, que é a revelação descortina, né? Então, tira a cortina daquilo que a gente criou, de céu, dessas coisas todas. Então, tira isso, tira esse véu, para a gente enxergar o mundo como ele é. Então, nós temos os livros básicos aqui, alguns deles que a gente pode estudar, pode aprofundar, que é o Evangelho, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, né? Temos aí os 3 livros importantes. José, posso te fazer uma pergunta? Pode fazer, Márcia. Então, eu tenho aqui, só que os meus são bem antigos, sabe? O Evangelho segundo o Espiritismo e tem o Livro dos Espíritas. Só que aí eu não consigo acompanhar vocês até nas leituras, porque eu acho que o meu é bem antigo. Tem um aqui que nem a página direita ele tem. Mas eu encomendei um ontem, e aí esse eu acho da capa amarela aí, que vai chegar, tá para chegar para mim. Aí eu queria saber em qual que eu acompanho vocês, que eu sempre vejo vocês acompanhando, né, fazendo leitura aí. Então, a gente sempre usa, Márcia, esse livro que tem um Jesus na capa, né? É esse mesmo que eu encomendei. Esse aqui, ó. Isso, né? esse aqui. Mas se você passasse o endereço para mim, eu mandava um evangelho para você. Então... Aí, qualquer coisa, você passa lá no WhatsApp. Passo. Tá? Aí a gente vê, se tiver faltando algum livro, a gente vê como é que faz. Tá bom? Tá. Essa do Cristo Amarelo é uma tradução do nosso movimento espírita, né? Foi até um rapaz que morou aqui conosco, que nos auxiliou na casa espírita, que fez a tradução. E agora ele concluiu a tradução do Livro dos Espíritos, mas ainda não está sendo revisado. Ele demorou aí mais de 5 anos para fazer a tradução, porque ele tinha que estudar a mente de Kardec, né? O que Kardec, quando ele pergunta o que ele está pensando, como que era o contexto histórico da época que Kardec viveu, para ele fazer a tradução do francês para o português. Então, nós logo teremos esse livro aí lançado também, o Livro dos Espíritos, né? Então, os tempos, diz o Kardec lá no capítulo 11 do Evangelho, os tempos estão próximos. Torna a dizer em que a grande fraternidade reinará nesse globo. Então, a Terra vai ser um lugar feliz.
Não nessa encarnação em que nós estamos, nós ainda temos muita dor, muito sofrimento, mas provavelmente numa próxima encarnação nossa, que pode levar daqui uns 100 anos ainda, dependendo como a gente reencarnar, né? Se a gente reencarnar em grande sofrimento, nós vamos sofrer muito, ainda ter muitas dificuldades. Mas podemos reencarnar aqui na Terra, porque no ano 3000 está mais ou menos previsto que no ano 3300 nós vamos ter a regeneração da Terra. Então vai demorar um catiquinho. Mas até lá a gente vai melhorar, né? Então a lei do Cristo regerá as pessoas. Então todos nós vamos viver a lei do Cristo. Nós não vamos brigar mais, nós não vamos ter mais ciúme, nós não vamos ter mais ódio, não vamos ter orgulho, isso vai acabar. E vai conduzir, então, as pessoas à esperança. Eu vou dar uma corridinha aqui, que o nosso tempo está chegando ao fim. E aí, nós vamos ter, então, a consolação. Está lá no capítulo 20 do Evangelho, no item 4. Pessoas simples e ignorantes, vossas línguas se desatarão. Eu vejo assim, as pessoas simples vão começar a falar. Vão falar de Jesus, vão pregar, está aqui, ó. Ide e pregai, que populações atentas acolherão com alegria vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Então, nós temos que usar todos os meios que nós tivermos à disposição das nossas mãos para falar de Jesus. Seja o Facebook, seja o WhatsApp, seja o Telegram, seja Instagram, seja YouTube. Nós temos que utilizar esses meios para levar o Evangelho a toda criatura. E o dia que toda criatura da Terra escutar falar de Jesus, aí nós vamos ter um mundo regenerado. Lá no capítulo 27, no item 22, ele diz: pois é vossa alma que deve se elevar ao Criador, transfigurar-se como Jesus no Tabor, tornar-se pura e radiante de esperança e amor. Então nós vamos brilhar, nós vamos irradiar a luz, né? Então nós vamos ser felizes, porque nós vamos estar com Jesus. E aí, para encerrar nossa palestra, nossa conversa, né, melhor falando, aí está lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29. Vinde a mim. Então, esse é o convite do Cristo. E veja que é de nós irmos, não é ele que vem a mim, vou ficar esperando Jesus vir na sua glória para me arrebatar. Não. Somos nós que temos que ir ao encontro do Cristo. E não é só ir ao encontro dele, nós temos que tomar o jugo do Cristo. E aprender com Jesus a mansidão e a humildade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não lembro agora onde que é, acho que é o capítulo 6, acho que é no capítulo 6. No início do capítulo 6, ele fala, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, no início do capítulo 6, no item 2, no finalzinho do item 2, ele fala assim, ó, contudo, Jesus estabelece uma condição à sua assistência à felicidade que promete aos aflitos. Mas, cadê? Aos aflitos. Essa condição reside na lei que ele ensina. Seu jugo, qual que é o jugo do Cristo? É a observância dessa lei. Mas leve é este jugo e suave é esta lei. Por quê? O que ele quer? O amor e a caridade. Só isso. Então, se nós vivermos o amor e a caridade, nós estamos vivendo a lei do Cristo, a lei de Deus. Esse é o jugo que o Cristo nos dá. Parece ser tão difícil amar, né? Mas essa é a condição que ele dá para todos nós, né? Então, amemos, façamos caridade. Jackson, se você quiser tomar um passe, já pode ir, tá? Aí eu vou passar o passe virtual aqui para Márcia. Ô, Márcia, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Vir aqui, que daí ela... Feliz ano novo para você, tá bom?
Obrigada, Jacques. Obrigada. Boa noite, igualmente. Tudo de bom. A todos. Agradecido. Então, eu vou compartilhar aqui, Márcio, o tratamento espiritual à distância, né, que é o passe virtual. Provavelmente você tem a sua garrafinha com água, né? E aí a gente vai, com o auxílio dos anjos da guarda que estão aí na tua casa, né? Os anjos da tua família, que estão te orientando, protegendo, vão agora fluidificar a água da caixa d'água, a água que estão nas garrafas, na geladeira, tá bom? Eles vão estar aí te orientando, que eles já estão desde o começo, né? Agora eles vão abençoar a água para você e dar o passe em você, tá bom? E em mim também.
Graças a Deus. Então, nós vamos fazer agora a prece. Aí eu convido a Pâmela para fazer a prece por nós. Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar o Mestre Jesus conosco e agradecer a Ele pelo dia de hoje, agradecer pela oportunidade de receber os teus ensinamentos. E vamos pedir que Ele nos fortaleça nos momentos de dificuldade, que esteja conosco também nos momentos de alegria, que ampare a todos os nossos familiares, a todas as pessoas que estão conosco nesta missão encarnatória. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, Márcia, muito bem, Jackson, Pâmela, Manuel, que estão aqui conosco. Tenha uma boa noite. Fique com Deus. Boa noite com Deus também. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau. Gratidão. Tchau.